Olá, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então é o seguinte, hoje nós vamos ter uma aula bem diferente daquelas que vocês costumavam ter, por conta da pandemia. Nós não podemos sair de casa, então a única alternativa é essa plataforma que vocês vão ter acesso, ok? Eu quero, na verdade, que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 29, porque nós vamos conhecer duas civilizações da antiguidade que sobreviveram graças aos rios, ok? Mas antes, porém, eu quero que vocês vejam ali o que é civilização, conceito de civilização. Tem um quadradinho aqui, né? Quadrado, logo abaixo tem um quadrado em azul, né, com vários conceitos, né, 4 conceitos aqui, tá? Aí vocês vão me perguntar, prof, eu vou ter que decorar todos esses conceitos? O que eu vou te responder? Eu vou dizer assim, claro que não, tá? Se os historiadores tiverem dificuldade em entrar num acordo para fazer um conceito, o que eu pensei? Quando nós voltarmos, nós juntos, todos, vamos elaborar um conceito do que vem a ser civilização, ok? Então, vamos lá. O nosso assunto de hoje, então, como eu já havia falado para vocês, é Mesopotâmia e Egito. É um assunto assim que eu acredito que vocês vão amar, né? Por conta são civilizações surpreendentes, ok? Primeira coisa, nós vamos ver os conteúdos que nós vamos repassar hoje, ok? Então, serão os seguintes conteúdos. Crescente fértil e os rios da Mesopotâmia e Egito. Relação entre religião e poder, o conceito de teocracia, ok? As religiões politeístas no crescente fértil. O conceito de antroposomorfismo, é uma palavrinha complicada, na região egípcia. E o entendimento egípcio sobre a morte e sua relação com o processo de mumificação, tá? Das tumbas, ok? Agora eu quero que vocês, lá na página 30, prestem atenção no seguinte, tá? O que é, né? Nós vamos ver a divisão política do Egito e Mesopotâmia, né? O Egito era composto por territórios do Alto e Baixo Egito. É só vocês olharem no mapa que está à esquerda de vocês, dá para vocês encontrarem o Alto e o Baixo Egito. Vão ver também que quem governava o Egito era o faraó, tá? Que era considerado um deus vivo. E a região da Mesopotâmia era dividida em estados autônomos, que nunca formaram um estado. Como assim? Como autônomos? Essas cidades-estados aí, elas não precisavam da ajuda de ninguém. Elas eram autossuficientes, ok? Elas faziam tudo. Não precisavam que outras cidades apoiassem em nada. Lógico que a relação entre elas, muitas vezes, né, era conflituosa. Isso é normal, tá? Mas, devido aos interesses pelas terras mais férteis, cada um lutava pela terra mais fértil, tá? Agora ali, indo para o mapa que está à esquerda de vocês. Presta atenção. O que é crescente fértil? O que é crescente fértil? Vamos ver. Os primeiros grupos humanos encontraram-se nessa região chamada crescente fértil.
onde tinham condições de formar sociedades e politicamente organizadas, tá? Foi nessa região que os egípcios e os sumérios se estabeleceram. Aí, os povos, o povo que habitou primeiramente a Mesopotâmia foram os sumérios. Então tá, voltando lá na página 30, tá? Se vocês fixarem o olhar de vocês para essa imagem, vocês vão lembrar de quê? Ali, inclusive, está em vermelho. O que lembra vocês essa imagem, gente? Lembra a forma de uma lua crescente. Lembra a forma de uma lua crescente, ok? Deu para perceber? Ah, vocês são show, galera! Mas por que? Por que então que teve esse nome de crescente fértil? Teve esse nome por quê? Pela presença de rios que geraram condições para a prática da agricultura. Foi graças a esses rios, né, que eles puderam plantar e colher muito, tanto no Egito o Nilo, como na Mesopotâmia o Tigre e Eufrates, ok? Vamos falar então do rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o rio Nilo nas vitais para que as civilizações se organizassem, tá? Eu separei para vocês uma imagem aqui que eu achei show, que são dos rios, tá? Do rio Tigre e Eufrates. Do lado direito, você percebe que o rio está seco, sem vegetação nenhuma, ok? Dá para perceber, não dá? Que eles estão, que os rios estão sem vegetação. Aí nessa outra imagem você percebe totalmente ao contrário, que eles estão completamente com a vegetação maravilhosa. Isso só acontecia, gente, sabe por quê? Porque quando os rios enchiam, eles simplesmente adubavam a terra ficava fértil, tá? Aí, só que existiam alguns problemas. Às vezes não, todas as vezes que o rio enchia, para aproveitar essas enchentes dos rios, acabou resultando um grande desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque para realizarem essas obras imensas que eles tinham que fazer, né, que eram barragens e diques, além de vontade, as pessoas precisavam de ter conhecimento e planejamento. Eles não podiam fazer as coisas de qualquer maneira, tá? Por esse motivo, os povos que viveram no Egito e na Mesopotâmia foram responsáveis pelo aprimoramento de importantes conhecimentos, tanto na engenharia, como na matemática e na física. Também aperfeiçoaram a forma de observar os astros, gente. Eles eram muito espertos para a época. A gente tem que, aplaudir. O que permitiu a criação de calendários e a previsão dos períodos de enchentes. Na Mesopotâmia foi criado um calendário dividido, olha a capacidade, dividido em 12 meses, cada mês, em média, com 29 dias, o que respondia às fases da Lua. Para os mesopotâmicos, um ano tinha 354 dias. As diversas atividades produzidas e a aquisição de novos conhecimentos proporcionaram aos profissionais, como o camponês e o pastor, né? Eles simplesmente começaram a ter uma sociedade muito mais complexa. Então, aí seguindo ainda, eu vou te mostrar para vocês uns rios, né,
antes de eles de ter a enchente, e depois quando eles transbordavam, né, quando estavam as cheias. Nossa, eu sou apaixonada por essas imagens. Continuando, eu quero que vocês vejam a minha paixão, que é o rio Nilo, né? É o Egito que eu amo também de paixão, o rio Nilo maravilhoso. Agora ele, depois das cheias, olhe a natureza como é maravilhosa, gente. Eu estou simplesmente apaixonada. Bom, agora nós vamos mudar o nosso assunto, tá? E vamos falar da sociedade. Os povos da Mesopotâmia, tanto os povos da Mesopotâmia quanto os egípcios, eles tinham uma religião muito complexa, gente, tá? Eles tinham uma organização social maravilhosa. Eles formavam governos conhecidos como teocracia. Teocracia. O que é isso, né? O que quer dizer essa palavra teocracia? Teo significa Deus, tá? Teo significa Deus. Cracia se refere ao governo. Então, se nós unirmos as palavras, nós vamos ter a afirmação de que teocracia significa o governo de Deus, ok? Aí, em uma teocracia, o chefe político era o patesi, que eles chamavam assim lá na Mesopotâmia. Já no Egito era o faraó. Nós até já conversamos um tantinho sobre isso, se vocês lembrarem que o faraó, ele é tido como um deus vivo, né? Então, assim, eles eram também chefes religiosos e, inclusive, eram considerados como uma divindade. Outra coisa muito importante. É importante ressaltar que tanto na Mesopotâmia e no Egito, as religiões desenvolvidas eram politeístas. O que significa isso? Politeísta, gente, é que eles acreditavam em vários deuses, tá? Eles acreditavam em vários deuses. No Egito, eles tinham vários deuses. Até nós tínhamos comentado, né? Antes de acontecer essa pandemia, esse isolamento social, nós tínhamos comentado que vocês fariam uma pesquisa bem legal que era sobre os deuses egípcios, né? Mas fiquem tranquilos que não vai faltar oportunidade para nós realizarmos esse nosso sonho, tá? Então, a religião lá na Mesopotâmia, como eu disse que eles eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, tinha um papel central na vida das pessoas. Por quê? Porque eles atribuíam todos os acontecimentos, tudo que acontecia, de bom ou ruim, à vontade dos deuses. Para tudo isso, por isso, né, que na natureza haviam deuses correspondentes a cada um, né, cada elemento da natureza tinha um deus. Por exemplo, o sol, tá? O sol era chamado de Shamash, a lua de Sim, as chuvas, né, de Enlil, que significava que era a fertilidade e guerra, Star, e assim por diante. Dessa maneira, os deuses eram responsáveis por tudo que acontecia com os mesopotâmicos, tanto coisas boas, tanto quanto coisas ruins, tá? Os egípcios também eram politeístas.
eles também eram politeístas. A religiosidade egípcia, para nós entendermos, em parte, os faraós tinham muito poder, né? Por quê? Por que eles tinham muito poder? Porque, segundo a religião egípcia, o faraó era considerado um deus vivo, como eu já tinha falado lá atrás para vocês. A encarnação do deus Horus. Ninguém podia desafiar a vontade de um deus, sobretudo porque acreditavam que a fertilidade da terra estava diretamente relacionada à satisfação dos deuses com a população do Egito. Como né, que isso ia acontecer? De eles estarem indo contra os deuses, ok? Já falei sobre já falei sobre a Mesopotâmia, né? Já falei sobre o rio Patesi, já falei sobre o que era bom e o que era ruim, já falei sobre os deuses, ok? Então, em seguida, nós vamos ver também uma coisa muito importante. Já falei para vocês da religião, do Egito, né? Tá um pouquinho perdidinha aí, mas é normal. E falei para vocês porque que os faraós tinham tanto poder, né? Acabei de falar isso para vocês. A satisfação dos deuses estava diretamente relacionada à vida cotidiana do egípcio. Por isso era importante agradar os deuses. Então, o que eles tinham que fazer para agradar os deuses? Fazer oferendas, festas, rituais, apropriados para isso. Agora eu vou mostrar para vocês um assunto ainda sobre a religião, do povo egípcio. Uma outra característica importante da religião do Antigo Egito que seus habitantes entendiam a morte como se fosse um ritual de passagem entre dois mundos, do mundo dos vivos para o dos mortos. Quando nós fomos na nossa visitação ao Museu Rosa Cruz, nós vimos todos, né, todo o processo que tinha para ver, para se julgar as pessoas, se elas durante a vida tinham sido pessoas boas ou más. Lembram disso? Lá no Rosa Cruz, vocês já tiveram assim, infelizmente, o conteúdo de uma maneira diferente, né? Mas bem explicado pela nossa guia, tá? Continuando então, tá, galera? Os egípcios acreditavam que quando alguém morria, passava num tribunal, o tribunal de Osíris, ok? Como é que eles faziam isso? Para eles, o coração simbolizava a personalidade, a razão e a consciência moral de uma pessoa, tá? Por isso, Anubis, o deus Anubis, Tote, né, o deus escriba, colocavam em um dos pratos. Então, era assim, tinha uma balança. Vocês podem olhar ali na imagem, né, que tem uma balança. Estão vendo ali? Uma balança, tá? O que eles faziam? Eles colocavam o coração do morto de um lado. E do outro lado, eles colocavam a pena de Maat, a deusa da verdade. Se o coração fosse leve, se o coração fosse mais leve que a pena da verdade, o morto era absolvido por Osíris. E a alma dele voltava para o corpo mumificado, para viver eternamente no mundo dos mortos, tá? Que era um local repleto de prazeres. Caso fosse condenado, o coração seria devorado por Anit. Se vocês olharem ali também nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, é aquele que tem cabeça de crocodilo, corpo de leão e o traseiro de hipopótamo.
esse Deus levava, né? Ele levava o condenado e que ia ser devorado por Amit, impedindo que a alma voltasse para o corpo. Lembra que eu tinha dito lá atrás, bem lá atrás, antes da pandemia, que os egípcios acreditavam na vida após morte. E o que eles faziam, né? O que eles faziam? Eles tinham o cuidado de fazer a mumificação do corpo, tá? Eu não vou falar muito sobre esse assunto, por quê? Porque eu quero uma pesquisa de vocês, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esse assunto. Embora da visita lá, quando nós fizemos a visita lá no Rosa Cruz, vocês tiveram essa aula, né, sobre a mumificação. Foi show a aula, né? Então, assim, eu vou deixar para que vocês façam essa pesquisa, ok? Por isso que então, voltando lá, né, o corpo era mumificado, por isso os egípcios se preocupavam muito com o sepultamento, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam as grandes pirâmides. Ah, desculpa, antes disso eu separei uma outra imagem aqui que eu achei super legal, por isso que eu separei para vocês, que são dos deuses, alguns deuses, na verdade, né? E eu gostaria que vocês reparassem que eles têm um corpo de pessoa, alguns, e as cabeças de animais. Nós até não vou entrar muito em muitos detalhes, porque também nós tivemos, né, essa aula lá no museu, né? Então não vou falar sobre isso. Mas assim, Osíris, nós falamos muito em Osíris, tá? Ali no lado esquerdo, vocês vão ver Osíris, que era o deus da vida após a morte. Aí vocês vão ver Ísis, deusa da maternidade, mágica e fertilidade. Horus, deusa da vingança, céu, proteção e guerra. Thoth, deus do conhecimento e sabedoria. Ra, deus do sol. Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, que era o rei dos deuses e deus dos ventos, tá? At, que era o deus da criação, das artes e da fertilidade. Arthur, deus do céu, do amor, da beleza e da música. Sekhmet, deus do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamados. E Mat, que nós falamos que é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Aí, galera, acabou por enquanto esse assunto. Foi. Eu quero que vocês prestem atenção, num outro assunto, né? Já falei sobre isso também, né? Das tumbas, da mumificação, vocês vão fazer um trabalho, né? Eu achei essas imagens assim, show, gente. Essa é a planície de Gizé, ok? Não quer dizer que só existam 3 pirâmides, gente. Não é isso, tá? É que essas 3 pirâmides, na verdade, são as 3 mais importantes, tá? São as 3 maiores e mais importantes. Aqui vocês podem ver a de Kelps, Kefren e Mequirinos. Pena que nós não estamos lá no colégio, né? Porque o nosso coordenador, o Elton, esteve no Egito recentemente e ele poderia dar um depoimento bem show, né? Do que é estar no Egito, ver as pirâmides, sentir a sensação de estar em contato com um povo totalmente diferente, né? Então, essa imagem que eu estou postando para vocês de quando eles construíam as pirâmides. Gente, não era nada fácil, não pensem vocês. Imaginem, olha os blocos ali, né?
ali no número 3, número 2, ali, tá? Olha o tamanho dos blocos. Isso para ser encaixado um sobre o outro. E olhem que a pirâmide não era nada baixa, tá? Assim, para a construção dessas pirâmides, nossa, morreram muitos escravos para construírem. Pensa a grandiosidade dessas pirâmides, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a escrita. Mas antes, porém, eu gostaria de falar sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o mais antigo código de leis, né, que se conhece. E ele chama-se Código de Hammurabi porque foi o governante babilônio, o Hammurabi, que fez essas leis, tá? E colocou nessa tábua. Para os mesopotâmicos, as leis eram determinadas pelos deuses e administradas pelo rei. O Código de Hammurabi tem como princípio a lei de Talião. O que é essa lei de Talião? Vocês já ouviram falar, né? É aquela vingança pessoal do se arranca do olho por olho, dente por dente. Já ouviram isso? Ah, tá, eu vou fazer. Por exemplo, assim, o que fizerem para mim, eu faço para a pessoa. Por exemplo, você quebrou o meu dedinho, eu vou e quebro o seu dedinho. Aí você quebrou o meu braço, eu vou até você e quebro o seu braço. Isso é o que diz a lei. Porém, ela não era muito justa não, sabe por quê? Porque isso acontecia com as pessoas que não tinham muito dinheiro. Por quê? As pessoas que eram ricas não sofriam esses castigos. Eles simplesmente pagavam uma quantia em dinheiro e estava tudo ok. Não tinha problema nenhum, tá? Então, agora sim. Agora nós vamos falar da escrita na Mesopotâmia e no Egito. Na Mesopotâmia, a escrita era cuneiforme. Se vocês separarem do nosso lado esquerdo, tá? Vocês vão ver que é uma peça de argila, tá? Com uma cunha, né? Arredondada, abaloada. E a escrita era baseada em símbolos. Então, assim, ó, não eram letras, tá? Não era alfabeto como é o nosso hoje. O que eles usavam? Eles usavam símbolos. E surgiu por causa dessa necessidade de controlar os recebimentos de impostos, ok? Os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, tá? É um termo de origem que é grega, tá? E significa o quê? Gravura sagrada. Para poder fazer esses registros, passaram a fabricar o papiro. Até eu lembro que eu disse para vocês que eu ia levar, né? Que eu tenho na minha casa um pé de papiro, que eu ia levar a planta e depois ia levar o papel que era utilizado, né, por eles. Mas infelizmente não foi possível, mas quando nós retornarmos, com certeza eu vou mostrar para vocês a plantinha, embora vocês tenham visto lá no Museu Rosa Cruz, eu vou levar para vocês, e depois o papiro já pronto. Então, assim, a escrita hieroglífica, né, que eu falei para vocês, que era dos egípcios, era composta de sinais que representavam objetos concretos. Com o tempo, esses sinais passaram a ter o significado de ideias e depois passaram a significar sílabas até formarem o alfabeto. Então, galera, eu vou pedir para vocês uma tarefinha que é bem simples, tá? É uma pesquisa lá da página 38, tá? Vocês podem fazer essa tarefa digitada ou manuscrito, como vocês queiram. Quando nós retornarmos, vocês me entregam essa tarefa.
ela é simples, né? Vocês já sabem como fazer, já estão acostumados a esse ritmo. Então, assim, por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Estou morrendo de saudade de vocês, saudade de abraçar vocês, de beijar vocês, mas o momento é muito delicado, né? E nós temos que ficar resguardados em casa. Mas quando voltarmos, eu tenho certeza, muitas coisas novas vão acontecer. E vocês, com o ritmo que vocês vão estar, né, cheio de vontades, nós vamos ter muito sucesso no que nós vamos fazer, ok? Beijos, beijos, beijos.